Fala galera, beleza com vocês? Todd na área, voltando com a revisão agora no ano de 2019. É isso aí galera, essa revisão vai para o estado de Minas Gerais, revisão para UMG. Eu espero que você goste e avise os colegas. Eu sou o professor Todd e você está no meu canal Pergunta pro Todd. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar, é muito importante. Deixa o seu like, que é um like maroto com certeza. Pergunta pro Todd é o seu canal que está começando agora. Então, galera, acompanhem essa questão. Ó. Considerando que uma E. coli, ou seja, Escherichia coli, ele tem um código aí, surgiu por recombinações entre cepas vivas, a sua origem pode ser explicada pelo processo de... Ok, galera, vamos falar então de bactérias, na qual pertence a Escherichia coli, E. coli. São seres, então, pertencentes ao reino Monera, um daqueles 5 reinos do Sr. Whittaker. As bactérias, sem sombra de dúvida, apresentam grande importância para a ciência. E dentre as características das bactérias, dos representantes do grupo do reino Monera, podemos colocar que eles são procariontes, que isso quer dizer? Que não apresentam carioteca, não apresentam um núcleo organizado. O seu DNA é circular e sem a presença de estonas. São unicelulares simples. Contrariando, por exemplo, lá os protozoários que são unicelulares complexos. Protozoários pertencentes a outro reino chamado reino protoctista. São heterótrofos por absorção. Uma grande parcela de bactérias não fabrica, não sintetiza o seu próprio alimento. E a absorção porque impede a formação de pseudópodos, consequentemente a ingestão. Alguns grupos de bactérias são autótrofas, ou seja, capazes de promover a fotossíntese. E existe a cianobactéria, que apresentam pigmentos fotossintetizantes, como, por exemplo, a ficocianina. Ok? Agora, bactérias propriamente dita apresentam bacterioclorofila. A parede celular é feita de um composto chamado de peptidoglicano. E é baseado nessa parede que nós temos as bactérias gram-positivas e gram-negativas. São decompositoras em grande parte, promovendo a reciclagem da matéria orgânica e matéria inorgânica. Causam diversas doenças, tuberculose, disenteria, difteria, lepra, coqueluche, gonorreia, meningite, gangrena, leptospirose, sífilis, tétano e muitas outras doenças são provocadas por bactérias, na qual devemos lembrar que o tratamento é por meio de antibióticos, ok? Entre as formas bacterianas, nós temos cocos, bacilos, vibriões e espirilos. A cianobactéria, também chamada de algas azuis ou ainda cianofícias, correspondem a grupos procariontes que se unem formando uma espécie de colônia e produzem grande parcela de oxigênio através da fotossíntese. Atualmente, utilizando o livro Amabis e Marto como exemplo da biologia, nós temos as proclorófitas, grupos que apresentam a clorofila A e a clorofila B. Dentre as reproduções que é importante para resolver a questão, temos a reprodução assexuada ou agâmica, onde a mais famosa é a cisciparidade, bipartição, fissão binária, onde uma bactéria vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8, ok? É uma amitose, repetindo, amitose, porque não ocorre uma divisão equacional. Já a reprodução sexuada também é chamada de gâmica, onde ocorre recombinações entre materiais genéticos. Nós temos a conjugação bacteriana, onde duas bactérias se aproximam, formam um tubo de conjugação e DNA é passado por esse tubo de conjugação para outra bactéria. Esse DNA que é passado faz parte de um DNA extranumerário, conhecido por plasmídio. Temos ainda a transdução, dependente de vírus para essa reprodução. E temos a transformação, na qual, quando uma bactéria morre e o seu DNA fica livre, outras bactérias podem absorver esse DNA e incorporar. Isso chama transformação. Assim sendo, considerando que uma E. coli surgiu por recombinações entre cepas vivas, a dica aqui, cepas vivas, recombinações, a sua origem pode ser explicada pelo processo de, letra A, fecundação? Não. Letra B, conjugação? É isso aí, galera. A resposta correta é a letra
B, beleza? Transdução é dependente de vírus e a bactéria morre. E transformação, a cepa é morta. Dica número 2. Leptospirose e dengue são doenças que podem ser fatais. A informação sobre as formas de transmissão auxilia a população a tomar importantes medidas de prevenção. Uma medida profilática que pode impedir a expansão de ambas as doenças é... Ok, leptospirose e dengue. Vamos começar com a leptospirose. Doença provocada por bactérias, ou seja, é uma bacteriose. Está presente na urina de ratos. Quando ocorre, por exemplo, enchentes, alagamentos em centros urbanos, é muito comum que a bactéria da urina do rato acaba se disseminando por essa água. Muitas pessoas resolvem atravessar uma região onde tem uma enchente. E se tiver algum corte, qualquer corte na pele, e esta bactéria adentrar a corrente sanguínea, você terá então uma doença conhecida por leptospirose. Pois é, galera, provocada por uma bactéria do gênero Leptospira. Dentre os sintomas de quem tem essa doença, febre alta, dor de cabeça, sangramento, dor muscular, uma dor aqui típica é a dor na musculatura da panturrilha, calafrios, olhos vermelhos e, eventualmente, vômitos. Claro que o tratamento aqui é bem complexo, gente, são usos de antibióticos para combater a bactéria Leptospira. Já na dengue, a dengue ela é uma virose, sim, é uma doença provocada por um vírus e transmitida, é claro, por um mosquito chamado Aedes aegypti, que gosta de água parada. Então, quando você tem uma enchente, um alagamento, nós sabemos que sempre sobra água parada, ok? O nome do vírus que provoca a doença é flavivírus. E ele é um tipo de arbovírus, onde é uma arbovirose. O que isso quer dizer? Uma doença onde o vírus precisa de um animal chamado artrópodo. Artrópodo. E o mosquito é um artrópodo, ok? Dentre os sorotipos presentes, existem 4. Dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Ok? São 2 tipos de modalidades de doença, a dengue clássica e a dengue hemorrágica, ok? Uma vez que você sobrevive a um daqueles sorotipos, você tem uma memória imunológica, você não pega mais aquele, você pega os demais tipos. A primeira dengue é chamada de clássica, dor de cabeça, febre alta, dor nas articulações, manchinhas vermelhas no corpo. A dengue hemorrágica, ela vem numa segunda vez, numa terceira, numa quarta vez. A dengue hemorrágica tem os mesmos sintomas da dengue clássica, claro, somado aí à hemorragia. Beleza, galera? Então vamos lá. Uma medida profilática que pode impedir a expansão de ambas as doenças é a realizar a vacinação periódica da população. Galera, para a leptospirose nós não temos vacina. B. Evitar o acúmulo de água de chuva. Perfeito, galera. Resposta então, letra B. Marca aí, letra B. E vamos para a nossa dica 3. A charge evidencia o pensamento de Darwin em oposição à teoria. Olha a charge, galera. Mostre-me um ser que não possua ascendência, que joga minha teoria no lixo. Pica. Evolucionismo. Vamos lá, galera. Evolucionismo é uma área da biologia que estuda, dentre outros fatores, a adaptação das espécies. Dentre as teorias temos lamarquismo, darwinismo e neodarwinismo, chamado por alguns autores de teoria moderna da evolução. Lamarquismo, teoria defendida pelo Jean-Baptiste, o Cavaleiro de Lamarck. No seu livro Filosofia Zoológica, ele é o primeiro a colocar a palavra adaptação das espécies. Mas, segundo ele, para se adaptar, faz uso de uma teoria dele chamada de uso e desuso. Quando eu mais uso um órgão, mais ele hipertrofia, cresce. Quando eu menos uso, menos ele cresce. Para exemplificar isso, ele usou o pescoço das girafas, dizendo que as girafas esticam seus pescoços através do esforço. Uma outra parte importante do seu livro é quando ele fala da transmissão dos caracteres adquiridos, ou seja, a partir do momento que você adquire uma característica nova, fenotipicamente falando, você transmite ela para a descendência, ok? Isso é um erro fatal. Darwinismo, isso, Charles Darwin, Seleção Natural, escreveu um livro chamado A Origem das Espécies. Depois eu vou falar dele. Neodarwinismo, teoria moderna da evolução, complementa aquilo que Darwin não soube explicar à sua época, no século XIX. Charles Darwin. Charles Darwin casou-se com a prima, viajou o mundo coletando espécies num navio britânico chamado Beagle. No seu livro A Origem das Espécies, coloca a pressão que a natureza faz
a pressão seletiva. Para exemplificar, usamos o pescoço das girafas. Darwin então acredita que as girafas nascem de pescoços de tamanhos variáveis. Umas sobrevivem, outras não sobrevivem. As que sobrevivem transmite para a geração seguinte seu fator, seu DNA. Todavia, Darwin não conhecia a genética naquela época. Eu que estou me expressando a isso, ok? Neodarwinismo, então, vem acrescentar os conceitos da genética, explicar a variabilidade, explicar as recombinações. Através do crossing over, por exemplo, nós temos a troca de pedaços entre cromossomos homólogos durante a meiose 1, variando os gametas, e assim aumentando a diversidade dos seres. Um caso importante é o uso de antibiótico. Antibiótico é produzido por determinados seres. Por exemplo, o fungo Penicillium produz um antibiótico chamado penicilina. E o uso do antibiótico provoca resistência na bactéria? Não, galera, não é o antibiótico que provoca resistência na bactéria. O que acontece é que as mutações fazem nascer grupos de bactérias diversificadas. Umas são sensíveis a determinado antibiótico e outras nasceram resistentes àquele antibiótico. O que o antibiótico faz é selecionar as cepas de bactérias resistentes, ok? Agora, veja bem, a teoria da rainha de copas ou teoria da rainha vermelha, que é baseada no livro Alice no País das Maravilhas, diz assim, ó, teoria da rainha de copas. Corra, Alice, corra o mais rápido que você conseguir para não sair do lugar. Na verdade, ele vem exemplificar que o antibiótico evolui e as bactérias são selecionadas aí, evoluindo. Dessa forma, o antibiótico perde o efeito, precisando produzir um antibiótico mais forte, que então teremos bactérias mais fortes. Produz antibióticos mais fortes. Então, nós teremos bactérias mais fortes através do processo de seleção natural, ok? Mas para responder à questão, eu preciso lembrar de origem da vida. Quais são as teorias? Criacionismo, galera, questão de fé. Não dá para discutir muito sobre esse assunto. Fixismo, as espécies não evoluem, é o contrário ao evolucionismo. Fixismo diz que as espécies são fixas, imutáveis. O maior defensor do fixismo é o cara chamado Carl von Linné. Importante lá o Linneu na taxonomia dos seres vivos. Temos a panspermia cósmica, defendida por Svante Arrhenius, que disse que a vida não surgiu no planeta Terra, chegou de caronas através de asteroides, meteoros e cometas. São as sementes cósmicas. E temos uma briga aqui entre abiogênese, ou geração espontânea, versus biogênese, vida vem de vida. Na geração espontânea, o maior defensor foi, sem sombra de dúvida, Aristóteles, que cunhou a palavra força vital, capaz de transformar a matéria inanimada em matéria animada. Van Helmont escreveu um livro de como formar ratos caseiros. Para isso, você deve juntar um punhado de milho e trigo, colocar num canto escuro e escolher uma camisa fétida. Esperar por 21 dias, então você terá ratos. Francesco Redi. Francesco Redi era médico e usou aqui um método empírico, ou seja, experimentos, para provar que da carne podre não surgia espontaneamente larvas e moscas. Francesco Redi defendia biogênese, ou seja, ele era contrário aos outros dois citados por mim, que defendiam a geração espontânea. John Needham, que era do mesmo time do Aristóteles, defendia a geração espontânea ou abiogênese. Ele ferveu um caldo nutritivo, esperou esfriar esse caldo. Esse caldo contaminou-se de micróbios. Para John Needham, os micróbios surgiram espontaneamente do caldo. Lázaro Spallanzani então provou que não. Na verdade, foi um erro de Needham. Ao vedar o caldo, micróbios não nasceram espontaneamente do caldo. Claro que Spallanzani foi criticado pela geração espontânea, porque ao vedar, não teria como a força vital adentrar. Depois nós temos Louis Pasteur, que vem por fim a essa briga tosca, assim eu posso me dizer, que através do experimento do gargalo em pescoço de cisne, provou que não é do caldo nutritivo que surge espontaneamente os micróbios, ok? Agora, como surgiu o primeiro ser vivo? Para isso nós temos a teoria de Oparin-Haldane. Alexander Oparin, John Haldane. Para eles, a Terra do passado era uma terra hostil, primitiva, sem camada de ozônio, água na forma de vapor, tempestades, raios, relâmpagos, ultravioletas e choques de asteroides e meteoros.
Para eles, os gases primitivos do passado reagiram entre si e formaram aminoácidos que deram origem a proteínas e formaram os coacervados, que acaba sendo a matéria-prima para formar a primeira célula, anaeróbia, heterótrofa e procarionte. Ok? Para provar que Oparin e Haldane estavam corretos em sua teoria, mais tarde Miller e Fox, em laboratório, os gases primitivos podiam formar aminoácidos. Professor Toyd, quais são os gases primitivos? Amônia, metano, vapor de água, gás carbônico, gás hidrogênio, gás nitrogênio. Ok, galera? Vamos fazer a questão? A charge evidencia o pensamento de Darwin, em oposição a qual teoria? Mostre-me um ser vivo que não possua ascendência que joga minha teoria no lixo. Pica. Galera, essa charge tem a ver com lamarckismo? Não, não tem a ver. Tem a ver com fixismo? Sim, galera, tem a ver com fixismo. Portanto, a resposta é a letra B. Porque como é que você vai encontrar uma ascendência àquele chamado de Pikachu? Ok? Então, segundo os fixistas, as espécies são fixas, imutáveis. O evolucionismo vem contrariar o fixismo. Pessoal, que vai fazer a UMG, presta atenção na questão 4. Utilizando os conhecimentos que você possui sobre fisiologia humana e considerando a ilustração da figura abaixo, no caso, assinale a alternativa que traz uma observação incorreta. Veja bem, qual que é a ilustração ali, ó? É um néfron, pertencente ao sistema urinário. O que seria o sistema urinário, então? Um sistema com finalidades diversas, dentre elas filtração, absorção, secreção e função hormonal, ok? Em relação ao sistema excretor urinário, propriamente dito falando, temos aqui os rins, são 2, a veia cava inferior, a artéria aorta descendente, o ureter, no plural, ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Galera, não confunda o ureter, que conduz a urina do rim para a bexiga urinária, com uretra, que vai então conduzir a urina para fora. Fazendo um corte no rim, nós temos o córtex renal, as pirâmides renais, a medula renal e o ureter ali na forma de zoom. Beleza, galera? O néfron é a unidade filtradora do sangue. Apresentam 1 milhão de néfrons em cada rim. Dentre as porções que compõem o néfron, temos túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, túbulo contorcido distal e, é claro, o ducto coletor. Durante a passagem do filtrado glomerular, o que é glomérulo? É aquela estrutura de capilares no interior da cápsula de Bowman, onde está a lupa. O filtrado glomerular passa por esses canais, onde substâncias são absorvidas, outras são secretadas. Substâncias importantes retornam ao corpo. Uma delas, sem sombra de dúvidas, é a água. Isso, a água. Vamos nos lembrar que existe um hormônio chamado antidiurético, secretado por uma glândula da cabeça chamada hipófise, e que atua no ducto coletor, aumentando as proteínas chamadas de aquaporinas e aumentando a reabsorção de água. Uma coisa importante em relação à pressão é que isso está condicionado ao sistema urinário. Mas vamos falar um pouco sobre pressão. Existe um controle de pressão arterial, seja alta ou baixa, mediada por multissubstâncias. Para medir a pressão, o médico faz uso do esfigmomanômetro e do estetoscópio. Medindo a pressão, nós temos aí uma faixa de pressão normal, uma faixa de pressão alta. Aqui não está a faixa de pressão baixa, ok? Olha que bacana aí, galera, ó, 14/9, ó, procure um médico, você está com pressão alta. Se a pessoa tem pressão alta, o coração detecta um inchaço dos vasos e também dos átrios, produzindo então um peptídeo natriurético atrial. Ele é um sinalizador. Ele vai para uma glândula chamada suprarrenal, inibindo a aldosterona, impedindo a reabsorção de sódio, consequentemente impedindo a reabsorção de água. Então a água vai embora na urina e a pressão volta ao normal. Todavia, se a pessoa tem pressão baixa, o glomérulo de Malpighi detecta isso e produz uma enzima chamada renina. Essa renina vai no fígado e transforma o angiotensinogênio em angiotensina, que no pulmão, na presença de uma outra enzima chamada de ECA, enzima catalisadora da angiotensina, produz a angiotensina número 2, que faz o que então? É um sinalizador que vai para a suprarrenal, estimulando a aldosterona, estimulando a reabsorção de sódio, estimulando a reabsorção de água e elevando a pressão, uma vez que a pessoa estava com pressão baixa.
ok? Muito bem, galera, qual é a alternativa incorreta em relação a essa figura? Letra A. Parte do material que passa por 3 será armazenada na bexiga urinária? Ou seja, saindo por 3, você tem o filtrado. Parte do filtrado vai compor a urina e parte do filtrado vai ser reabsorvido pelo corpo. Verdadeiro, não marca. B. Em 2, a pressão arterial é responsável pela saída de água e solutos do sangue? Perfeito. Isso chama filtrado ou primeiro filtrado. C. Ao passar por 1, o sangue tem alto teor de excretas nitrogenadas. Uma das excretas é a ureia, e como essa é a arteríola aferente, leva a ureia para o glomérulo, fazendo a filtração. D. Essa estrutura representada secreta o hormônio antidiurético ou ADH? Não, galera. A alternativa incorreta é a letra D. Por quê? Quem secreta o ADH é a hipófise, mas quem produz é o hipotálamo. A hipófise só armazena o ADH, ok? Muito bem, galera, a última questão então. Dentre as várias causas do problema em evidência nesta ilustração, só não pode constar, veja a ilustração, o que isso parece para você? Aquecimento global. Pois é, aquecimento global é o processo que consiste no aumento da temperatura do planeta, ou seja, aquecimento global não é sinônimo de efeito estufa. Aquecimento global é o aumento do efeito estufa. O efeito estufa é importante para a Terra e alguns gases compõem esse efeito estufa. Gases como vapor de água, gás carbônico, gás metano, CFC, que está presente nos aerosóis, e compostos nitrogenados, dentre eles em fertilizantes, são responsáveis por reter calor no planeta. Agora, se esses gases elevam-se acima do normal, nós temos o aquecimento global, cujas consequências são alteração no clima, derretimento do gelo das calotas polares e dos picos e cordilheiras, aumento do nível do mar e extinção de diversas espécies, ok? As consequências são severas, o aquecimento global ele está comprovado, o aumento do efeito estufa não é mentira. Dentre as várias causas do problema em evidência nesta ilustração, só não pode constar, letra A, utilização de propelentes em produtos aerosóis. Galera, isso aqui contribui para o efeito estufa, né? Então tá falso. Nós não devemos marcar. B. A fusão das águas sólidas formadoras das grandes geleiras do planeta. Fusão das águas sólidas. Galera, derreter gelo é responsável diretamente com o efeito estufa? Não, galera, é uma consequência. Portanto, o item que nós devemos marcar é a letra B, galera. Marca a letra B aí, ó. Só lembrando que a letra C fala que a frota crescente de veículos automotores a combustão. Pois é, combustíveis fósseis liberam cada vez mais gás carbônico para a atmosfera, contribuindo com o aquecimento global, ok? E na letra D fala a crescente pecuária. Quando fala crescente pecuária, eu estou falando do gás metano, que também colabora em cerca de 20 vezes a mais do que o gás carbônico para o aquecimento global. Portanto, a resposta é a letra B. É isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Inscreva-se no canal, avise os colegas e faça uma boa prova na Universidade do Estado de Minas Gerais. Grande abraço, beijo para vocês. Tchau, galera.